E aí, pessoal? Hoje vou contar para vocês uma história fascinante que vai deixar vocês de queixo caído. Já ouviram falar sobre Moby Dick, a lendária baleia branca? Mas calma, não é só mais uma história sobre baleias. Tem muito mais por trás dessa criatura impressionante. Imaginem só, no século XIX, uma baleia cachalote gigantesca, completamente branca, aterrorizava os mares. Os marinheiros sussurravam histórias sobre ela, dizendo que era praticamente indestrutível. Mas vocês sabiam que Moby Dick foi inspirada em uma baleia real? Isso mesmo! Em 1820, o navio baleeiro Essex foi atacado e afundado por uma enorme baleia cachalote. Os sobreviventes ficaram à deriva por meses, enfrentando situações inimagináveis. Mas o mais intrigante é que os marinheiros descreveram a baleia como tendo cicatrizes por todo o corpo e um comportamento extremamente inteligente e vingativo. E aqui começa a nossa primeira teoria. Será que as baleias cachalotes desenvolveram uma consciência coletiva sobre a caça predatória dos humanos? Existem relatos de que essas baleias conseguem se comunicar a quilômetros de distância, através de sons complexos. Alguns cientistas sugerem que elas podem ter desenvolvido estratégias coordenadas para se defender dos caçadores. Mas vamos mais fundo. Vocês já ouviram falar sobre o caso da baleia 52? É uma baleia solitária que emite sons em uma frequência única de 52 Hz, diferente de todas as outras baleias conhecidas. Alguns pesquisadores teorizam que poderia ser uma descendente direta da lendária Moby Dick, carregando uma mutação genética que a torna única. E tem mais. Existem registros históricos de baleias albinas em diferentes partes do mundo. O interessante é que muitas culturas antigas consideram esses animais como mensageiros divinos ou guardiões dos oceanos. Na mitologia polinésia, por exemplo, acredita-se que baleias brancas são espíritos ancestrais que protegem as águas. Uma teoria particularmente intrigante sugere que Moby Dick poderia ter vivido por muito mais tempo do que uma baleia comum. Cientistas descobriram que as cachalotes podem viver mais de 200 anos. Imaginem só, quantas histórias e segredos uma criatura assim poderia guardar. Mas aqui vai algo que vai deixar vocês ainda mais impressionados. Em 2016, mergulhadores encontraram no fundo do Oceano Pacífico marcas gigantescas que não conseguiram explicar. Algumas teorias sugerem que poderiam ser rastros deixados por uma baleia extraordinariamente grande, talvez uma descendente da própria Moby Dick. E vocês sabiam que as cachalotes têm o maior cérebro do reino animal? São cerca de 8 kg de massa cerebral. Isso levanta questões fascinantes sobre sua inteligência e capacidade de memória. Será que elas conseguem realmente planejar ações complexas e guardar rancor, como descrito no famoso livro? Uma das teorias mais curiosas é sobre o comportamento territorial dessas baleias. Existem áreas nos oceanos onde navios misteriosamente desaparecem, e algumas pessoas associam esses sumiços à presença de baleias gigantes protegendo seu território. Pessoal, essas são apenas algumas das teorias e fatos surpreendentes sobre Moby Dick e as baleias cachalotes. Tem muito mais pra gente explorar. Se vocês curtiram esse conteúdo, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma teoria incrível como essa. Me contem nos comentários. Vocês acreditam que ainda existem criaturas tão extraordinárias quanto Moby Dick nos nossos oceanos? Qual dessas teorias vocês acharam mais interessante? Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias fascinantes. Um abraço e até a próxima.